Hoje nós vamos falar sobre ansiedade e é uma conversa especial para mulheres. Hoje aprofundando um pouco a compreensão sobre o sentimento de ansiedade a partir de uma abordagem que não é convencional. E eu vou começar com uma breve descrição das características da ansiedade e de como ela se manifesta. Ela pode se manifestar com irritação a maior parte do tempo, desânimo, cansaço excessivo, insônia, sentimento de medo, pânico, pensamentos de morte, acidentes, doenças, excesso de preocupação, dores de cabeça, tremores, etc. Segundo o Manual de Diagnóstico e Estatística Médica, o DSM, a ansiedade em si não é uma doença, mas é um transtorno ou um sintoma de algo que está errado com você. É importante dizer que estes sintomas podem ser causados por problemas físicos, como uma descompensação hormonal, por exemplo. Quando nós descartamos um problema físico, então nós compreendemos que estes sintomas refletem o que está se passando no seu interior, no seu ser imaterial, ou podemos dizer, na sua alma. É o ser imaterial, a sua mente, o seu coração, compreendendo aqui o coração como centro do seu ser, produzindo efeitos físicos em seu ser material, em seu corpo, através do seu cérebro. O coração é o centro da pessoa, a sua mente, onde são geradas e estão guardadas as suas crenças, as suas convicções, é de onde partem seus pensamentos, emoções, sentimentos e que são expressos no seu corpo. Daí a necessidade de sondar o coração e questionar como as circunstâncias da vida, os acontecimentos, as pessoas estão me influenciando ou como que eu estou reagindo a elas. A questão é sondar o coração, mas para que sondar o coração? Porque o coração, a mente precisam ser transformados, eles precisam ser mudados. A mudança de mente é fundamental para a mudança física, ou, em outras palavras, para que haja mudança nos sintomas físicos que se apresentam. O nosso cérebro, ele é responsável pelas respostas físicas do nosso corpo, por meio da conectividade sináptica. O nosso ser imaterial, ou podemos dizer a mente, inicia o pensamento e o cérebro, que é o mediador físico material da alma imaterial, traz esse pensamento à vida na forma de ação. Em outras palavras, a mudança de mentalidade produz alterações cerebrais que, em última análise, se transformarão em alterações nas condições físicas. A esse processo de mudança, a gente dá o nome de neuroplasticidade cerebral. Quando um novo comportamento, fruto de uma mudança de mente, é capaz de alterar as conexões neurais e, por conseguinte, o cérebro. Isso é neuroplasticidade cerebral. A grande questão é que a mudança de mente e de comportamento precisa estar direcionada a um fim, algo que me dê sentido, algo que tenha propósito e que me traga esperança, algo para além de mim mesma, que me faça olhar para frente, para a qual valha a pena eu empenhar todos os meus esforços, empenhar a minha vida. Ora, a palavra de Deus, a Bíblia, diz que é possível viver em contentamento em toda e qualquer circunstância quando eu direciono a minha fé e esperança para o lugar certo. Portanto, é fundamental ajustar as minhas crenças, meus pensamentos, minhas atitudes, meus sentimentos, enfim, aquilo que eu acredito e vivo, seja a respeito de Deus, de mim mesma, das pessoas ou das circunstâncias, para estar em conformidade à palavra de Deus. E um texto ilustrativo dessa verdade é o texto de Provérbios 4:23, que diz assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Interessante destacar que neste versículo ele tira o foco das circunstâncias, do que é externo e nos conclama olhar para o coração, para dentro de nós e colocar ali uma sentinela.
Uma sentinela não para esconder nada, mas sim para filtrar, para averiguar. E esta sentinela é a palavra de Deus. Tem um texto de Romanos, né, Romanos 12, versículo 2, que vai falar da importância de mudar o coração, o pensamento, a mente. Esse texto diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebam que esse texto, ele fala para que nós não nos conformemos com o estado atual das coisas e que nós devemos nos transformar. Mas transformar o quê? Transformar a nossa mente. E transformar a nossa mente para que nós sejamos capazes de experimentar, de comprovar, de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mudar a mente, os pensamentos, então, é a forma possível para criar novos caminhos neurológicos no cérebro e, portanto, deixar de sentir os sintomas da ansiedade e muito mais. Viver uma vida em outra perspectiva. O texto de 2 Timóteo 3, versos 16 e 17, nos traz a informação de como mudar o coração, de como mudar a mente. O texto diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Percebam que esse texto fala que é a escritura que é apta, que é útil, né, para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos instruir em justiça, ou seja, para transformar a nossa mente. Para o quê? Para que nós sejamos aptos, para que nós estejamos prontos e plenamente preparados para toda boa obra. Como mudar o coração, o pensamento e a mente, então? Com a palavra de Deus. Pois é a palavra de Deus que é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Esse é o texto de Hebreus 4:12, falando sobre a palavra de Deus. Ela é a única capaz de penetrar onde nada mais pode penetrar. Né? Penetrar em algo que é impenetrável, indivisível. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos. Ou seja, nada, ninguém pode ir no nosso âmago, no nosso ser interior. Mas a palavra de Deus pode. E ela é capaz de transformar a nossa vida. Entendemos então que a palavra de Deus é o meio eficaz de mudança. E em um próximo encontro nós vamos conversar a respeito de como se apropriar dessa palavra para que o Espírito Santo efetive a mudança em nós. Amém? Deus abençoe todas vocês.